capítulo de número 1. Nós vamos estar falando acerca do Filho. E no capítulo 1, a partir do versículo 5. Do 5 ao 8. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Seu Pai, a Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos dá outra vez, Senhor, de estarmos na Tua presença, se salmodiando, cantando cânticos e ouvindo e aprendendo da Tua palavra. Que Tu possas nos dar do Teu Espírito, Senhor, direção, graça, compaixão, fidelidade e vida transformada para poder galgar os céus. Assim nós te pedimos e agradecemos. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Deus que nós servimos no Antigo Testamento, ele se manifestava de acordo com a necessidade do povo. Se é para a guerra, ele era o Senhor da guerra, o Senhor da bandeira. Se ele vinha para a cura, ele era o Senhor do seio, da farpa. Se ele vinha com a paz, ele era o Senhor da paz. E assim nós aprendemos com o Senhor. Mas Jesus, ele veio em carne, ele se manifestou no nosso meio. Mas quem é Jesus para nós? Às vezes nós vemos pessoas andarem com o crucifixo aqui, dizendo que Jesus está ali, ou pendurado na parede e no pátio. E um bocado de gente pintar Jesus do que é jeito. Mas o que João viu, João é o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João, e no Apocalipse, que é a revelação. Os irmãos vão entender? Então, nós vemos aqui Jesus, João descrevendo a Jesus, aleluia, quem era ele, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
será a célula das pessoas. E João, ele escreve algo interessante em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Louvado seja o nome de Jesus. Ele escreve que as coisas que ele escreveu tem um motivo, uma motivação. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro de João. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Então você lê o livro de João e você acreditar nas histórias que João relata, você vai acreditar em Cristo e em consequência você vai ter vida. Vai ter vida. E aí nós pegamos 7 momentos que Jesus fala que ele é o eu sou. O eu sou é uma frase que nenhum judeu ele declara. Por que ele não declara? Porque o eu sou está relacionado ao nome de Deus. Em Hebreus, em Êxodo capítulo 3, louvado seja o nome de Jesus, Abraão estava lá no Monte Sinai e Jesus fala com ele, o pai fala com ele uma sarça ardente. E ele começa a orar para a sarça ardente e ele tem um sinal: ei, tira a sandália dos pés, porque é o lugar que pisa santo ele. E em seguida ele pergunta com quem está falando com ele, e ele diz: eu sou o que sou. E Deus se apresenta como isso, que ele é de acordo com a tua necessidade. Que tu não tem paz, ele vem com a paz. Se tu não tem vida, ele vem com a vida. Se tu estás cansado e sobrecarregado, ele traz alívio. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso isso. E aí nós vamos ver, aleluia, abra João, capítulo 12, versículo 41. Aleluia. O primeiro eu sou, que ele fala, aleluia. Perdão, capítulo 6, versículo 48. Aleluia. Primeiro eu sou, que ele diz que realmente ele é. E aí ele profere essas palavras quando as pessoas estavam atrás dele para ter a sua fome saciada. Ele tinha feito uma multiplicação dos pães e agora a multidão vinha até ele querendo saciar a sua fome. E ele diz aqui no versículo 48 também, alguém lê aí para mim? Eu sou o pão da vida. E é interessante que Jesus ele diz que é o pão da vida. E nós lemos Miqueias 2, 5, versículo 2, que Jesus nasceu em Belém Efrata. Olha, Belém Efrata, tu é pequena entre as milhares de cidades de Judá, mas de ti virá o príncipe, o que vai herdar, o que é desde o princípio, ele vai nascer em ti. E Belém Efrata significa o pão da vida, a casa do pão. Então Jesus, ele se apresenta para as pessoas de acordo com a necessidade, e ele se apresenta como o pão da vida, o pão que sacia a fome da humanidade. Ele veio acabar com a fome, e não com a fome de pessoas que comer pão, mas comer o pão da vida, o pão que dá vida eterna. Porque as pessoas comeram manjar do céu, mas ficaram no deserto. Mas Jesus não. Jesus, a pessoa provar o pão que ele tem para dar,
João capítulo 12, 46. Jesus também se apresenta como um grande eu sou. Aleluia. Ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê, ou aquele que crê em mim, não permaneça em trevas. E aí a pergunta que eu faço: você crê no Senhor Jesus? Amém. Então você tem luz, aleluia, e uma luz que não se apaga, aleluia, porque ele veio cumprir um propósito. Ele é a luz que veio a este mundo para iluminar todo mundo que vem a este mundo. E é interessante, isso está em João capítulo 9, versículo 1, é interessante que a luz do mundo veio transformar, e ele fala lá que não se pode botar a luz no alqueire, mas bota no velador, não é isso? E ele nos dá essa luz, e nós temos essa luz e podemos iluminar as pessoas que estão em trevas. Nós podemos trazer luz ao mundo, podemos ser os iluminados. E aí você vai em Filipenses capítulo 2, versículo 15, louvado seja o nome de Jesus. E essa luz foi deixada para nós como igreja. Nós somos essa luz do mundo, dada por Jesus. E lá em Filipenses diz o seguinte, eu vou ler aqui. Porque para ser irrepreensível, sinceros, filhos de Deus, inculpados, no meio de uma geração corrompida e perversa, no qual resplandecei como astro do mundo. Então essas condições, a luz que não deixa ninguém em trevas, clareia você, para que você reflita a glória dele e brilhe nesse mundo cheio de perversidade e maldade. Amém, irmãos? E isso se chama testemunho. Testemunho pessoal. Aleluia. A terceira eu sou, ele é a porta. João 9, 10, versículo 9. Aleluia. Ele estava falando que era a porta, que as pessoas não sabiam por onde passar, mas ele se colocava ali como essa porta. E ele diz aqui, nessa passagem, desse terceiro eu sou, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e encontrará pastagem. O que significa isso? Ele vem e coloca ponto final acerca de entrada do céu. Ele se coloca numa posição que nem nome debaixo do céu deve ser e deve haver para que ele possa ser salvo. É muito sério isso. Em João 17, 4, ele diz: olha, a vida eterna é esta, que conheçam a mim,
e a Deus como o único Deus verdadeiro, e a seu Filho, a quem nós podemos ser salvos. Então, ele é a porta, e a porta é aquele acesso que leva você ao céu. Você passa por ela, você sai, você encontra pastagem, você obtém paz. Então, Jesus, ele se apresenta como essa porta em nome de Jesus. Aí no capítulo 11, 25, ele vai além. Ele diz que ele é a ressurreição e a vida. 11, 25. 11, 25. Ele é a ressurreição e a vida. E as pessoas ficam encafufadas, porque como é que pode? Se alguém morrer, não tem jeito, mas ele vem e vai até Lázaro, depois de passar 4 dias morto, ele vai até o túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque ele tem a primazia em dar vida. Ele dá vida. Ele ressuscitou a filha de Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou a Lázaro de uma forma espetacular. Então ele é a ressurreição e a vida. E as pessoas não criam nisso, não acreditavam, mas eles colocam então na ressurreição. E em Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz lá: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Guardada foi a morte da vitória. Então Jesus, aleluia, ele mesmo prova isso quando ele ressuscita, aleluia, de forma gloriosa. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. A igreja do Senhor tem que acreditar nessa verdade. A igreja do Senhor tem que viver essa verdade. Jesus, ele é poderoso, aleluia, para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. E nós, aleluia, ficamos firmes, aguardando essa ressurreição, aleluia, porque os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E não podemos, aleluia, reivindicar essa salvação, porque a Bíblia diz: como escaparemos nós se rejeitarmos essa tão grande salvação? Então devemos ficar firmes, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí mais na frente do 14:6, João escreve que Jesus fala outra coisa, que seja como eu sou, aleluia. E as pessoas que ouviam ficaram abismadas, porque como era um jovem profeta, diziam ser o próprio Deus. Como é que essa pessoa se faz ser igual a Deus? E por esse motivo Deus também mataram ele. Não só pelo motivo de economia e de inveja, mas porque ele se dizia ser Deus. Então, 2 João 14:6, ele diz assim: aleluia, eu sou o caminho. Amém? Ele é a porta e ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é Pai não. Não vem gente ninguém não é o Pai não. Não é Pai, é Pai não. É vem ao Pai. Por que ele diz a ver o Pai? Porque ele já está lá no guardado. A Bíblia fala que ele está à direita do Pai e vem por interceder por nós. Então ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por mim. Jesus não tem Confúcio, não tem Maomé, não tem Allan Kardec, não tem nada nesse mundo de pessoas, objetos ou coisas que podem te levar à salvação. Mas Jesus leva você à salvação. Se você crer, você não terá nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus.
você está? Você está no grande eu sou. O grande eu sou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a ele se não for. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz assim. Então, fique firme. Ele disse mais ainda: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não deixe o coração ser turbado com problema, com dificuldade. Aleluia. Porque ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós estivermos aqui, ele também, ele pode nos alimentar. Porque ele é a videira, no capítulo 15, versículo 1, ele é a videira verdadeira e o Pai é o viticultor. O que é isso? A videira verdadeira, uma videira é uma planta que dá rama, né? As pessoas plantam o galho e ela dá rama, e ela espalha, e ela dá sombra, aleluia. O viticultor vai limpando ela por galho e vai tirando alguns ramos que não vão dar fruto. Ele deixa o ramo aqui com as três ramas só para que dê fruto. E essa videira verdadeira, ela dá vinho, ela dá uva, aleluia, ela é a nossa alegria, porque aqui no versículo 10 diz que se eu estiver nesse ramo, eu não der fruto, ele corta, mas se eu der fruto, ele me limpa para que eu dê mais fruto, porque sem ele nada posso fazer. Então, ele tem esse controle, ele tem esse cuidado sobre nós, sendo a videira verdadeira, aleluia, e nós os seus ramos, aleluia. Para finalizar, aleluia, João 8:58, aleluia. É interessante que ele está conversando com os discípulos, na verdade com os judeus, e os judeus não acreditavam muito nele. A palavra dele não entrava nas suas vidas. E eles não aceitavam o testemunho de Jesus. E eles continuam dialogando. E Jesus chama eles de filho do diabo, porque eles não obedeciam a palavra de Deus. E Jesus, no versículo 58, Jesus diz assim: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus tentaram matá-lo ali, pegaram pedra para atirá-lo, mas ele estava dizendo que ele era o que era. Ele era um grande Deus, Criador do céu e da terra. Versículo 1, aqui no campo de João, aleluia. Nós vamos ver que está escrito assim, que no princípio era o verbo a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus, aleluia. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu quero fazer um adendo aqui, é porque nessa passagem aqui, um livro que não é Bíblia, da tradução do Novo Mundo, feito pelos testemunhos de Jeová, aquele modo com letra minúscula, ele disse que Jesus era um Deus, mas não era um Deus, é um Deus. Um Deus criador, e aí ele fala que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é tremendo, irmãos. E a coisa vai mais ainda, que quando ele vem
o privilégio de termos esse Jesus todos os dias da nossa vida habitando em nós através do seu Espírito. Nós temos a capacidade de todos os dias ter Ele, aleluia, iluminando o nosso caminho, ter Ele trazendo paz para o nosso coração, ter Ele trazendo vida a nós, aleluia. E aí, aleluia, onde que eu encontro Ele? É na palavra de Deus eu encontro Ele. Então, abrindo a Bíblia, Ele se revela para mim. Conforme você vai ver aí em João, capítulo 5, 39, aleluia. João 5, 39 é um penúltimo versículo, porque depois 5:39. Examinai a Escritura, porque julgai como obter nela é a vida eterna. Então elas aí testificam o que. Então nós temos a palavra de Deus, e quando eu medito na palavra, quando eu estudo a palavra, quando eu leio a palavra, eu recebo a revelação do Filho de Deus. Eu passo a crer, e quando eu creio, eu tenho vida. Por isso que João escreveu muitos sinais e prodígios que ele fez, mas não cabem nesse livro, porque, aleluia, foram tantos que não caberiam no livro desse livro. Mas eu acredito, eu creio que ele cabe no meu coração e no seu coração, esse Deus grande e maravilhoso, e ele não mudou, e um dia ele vai voltar. Abra o Apocalipse, conforme a nossa leitura bíblica, Apocalipse capítulo 1, amado Senhor de Jesus. Da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele morreu para te fazer príncipe e rei. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Havia uma célula contra você e contra mim, e as coisas. Ele dispôs ao filho império, os principados e as potestades. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque nós somos o corpo e ele é o cabeça. Ele tem a preeminência sobre todas as coisas. E quando o crente crê nisso, as portas do inferno não prevalecem contra ele. Quando ele quer nenhuma condenação na sua vida, ele se torna justiça de Deus. Ele se torna uma nova criatura. E aí, aleluia, nos fez reis e sacerdotes para Deus e para o seu Pai. Nós nos tornamos reis. Abra aí Romanos 5,17. Louvado seja o nome de Jesus. Ele perdoa nossos pecados, irmãos. Adão, muito mais recebe a abundância de graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. amém? Então você recebe a abundância de vida, a abundância de graça, você vai reinar com quem? Com Jesus Cristo. Ouve e repetir. Você vai reinar com Jesus Cristo.
esse reino se cumprir, e está se cumprindo, e a igreja tem que estar consciente de quem é Jesus. O que Jesus fez, a sua obra expiatória na cruz do Calvário, perdoando o nosso pecado e nos fazendo nova criatura. Você tem que estar consciente dessa verdade. Você não pode, aleluia, dar-se o luxo de recuar, transgredir, desconfiar que nem o Tomé fez, porque bem-aventurado que não viu e creu. Você crê? Então você é bem-aventurado. Fica em pé em nome de Jesus. Aleluia.